Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou aqui hoje, a Investop recebe o Rodrigo Abud, sócio e research da Alaska Asset, né? Uma das maiores casas, uma das maiores assets que a gente tem aí, super conhecida, com um desempenho espetacular. Rodrigo, obrigado pela presença. Vou pedir para você falar um pouquinho de você, Rodrigo, para a gente começar, e um pouco da Alaska Asset. Pode ser? Boa noite, tudo bom? Eu que agradeço o convite. Meu nome é Rodrigo, sou analista de ações lá na Alaska, sócio da Asset. Estou lá desde o início, né? É uma história que se iniciou em 2015. No caso, a Alaska foi formada pela junção de duas assets anteriores, né? Tinha a LAPB, que era uma asset do Luiz Alves Paes de Barros, e tinha a Skipper, que era a gestora do Henrique Breda, e que tinha a Ângela Rodrigues como sócia investidora, e alguns analistas que estão estão com a gente até nos dias de hoje, né? Em 2015 a gente fez essa junção, e desde então assim a equipe cresceu, né? E a gente está com 17 pessoas agora, 5 analistas, 2 gestores, um CIO, que é o chefe de investimentos, que é o Luiz Alves, e 8 pessoas no back-office, né? Com 15 bilhões sob gestão, dividido em alguns fundos, capital proprietário, e também a gente tem um fundo soberano que investe junto com a gente num fundo só de ações. Legal, legal, Rodrigo. Você tocou num tema que é bem interessante para os investidores, a questão do capital proprietário. Você pode falar um pouco, né, para a galera que está ouvindo a gente, qual que é a diferença e quais os impactos que traz ter capital proprietário sendo gerido por um fundo? Quando a gente montou lá em 2015 a Alaska, né, a gente queria ter uma estrutura que fosse que permitisse gerir o capital dos sócios sem precisar captar de terceiros, né? Que fosse uma estrutura que, se ninguém investisse com a gente, ela pararia em pé, não teria problema nenhum daria lucro, vamos dizer. E aí a gente começou com um fundo que a gente acreditava que era o melhor para o nosso capital, né? Que era um fundo de ações, que é o Alaska Black BDR, e ele tem algumas outras ferramentas, assim, ele tem um mandato super aberto, ele pode fazer algumas coisas além de comprar ações, né? E aí, com o tempo, sob demanda, apareceram pessoas que gostariam de investir igual a gente investia o nosso dinheiro, e aí a gente começou a abrir para terceiros, a aplicar nos mesmos fundos que a gente já investia, e também veio a necessidade de fazer um fundo com as mesmas ações que a gente tinha no Alaska Black BDR, só que era um fundo long only, vamos dizer, que só comprava as ações aqui no Brasil, entre 67% e 100%, e também a gente começou a distribuir para terceiros, e logo depois veio a demanda dos fundos previdenciários, né? Então, hoje em dia, a gente tem mais ou menos 2 estratégias, uma que é a
do fundo de ações, que tem um mandato mais aberto, e a outra que é um fundo de ações long only, que é uma estratégia que tem vários fundos. Então, tem o fundo institucional e tem também os fundos previdenciários. Legal, legal, bem bacana. E a questão de ter dinheiro dos sócios investido junto, né, é bem legal, traz uma segurança a mais, né, para o investidor, né, Rodrigo? Você falou que a Asset tem também fundos previdenciários, né? O que levou, assim, basicamente, vocês a trazerem um veículo previdenciário que investe em empresas para dentro da casa? Então, no caso, a gente lá na Lapa sempre preza por um capital perene, né? Então, assim, quando eu comentei do capital próprio, ele é o capital mais perene que tem, né? Porque ele vai ficar durante toda a nossa vida investido nos fundos. Na nossa cabeça, assim, isso é primordial para investir nas empresas que a gente investe, porque às vezes tem alguns ciclos que demoram 10, 15 anos e a gente está super tranquilo com isso. E os fundos de previdência vêm muito nessa linha, porque é um passivo, é um tipo de investidor que está junto com a gente, que é o investidor mais longevo que tem na indústria de fundos, né? Que é o que busca aquele capital para um dia se aposentar. Então, assim, é um capital de longuíssimo prazo, que é o que a gente mais gosta lá na Lasco. Legal, legal. Sempre visando longo prazo, né, Rodrigo? Exato. Vamos lá, vamos ir então para a nossa pergunta. Pergunta mais forte que até nomeia a live, né? Rodrigo, como é que está a visão de vocês para segundo semestre aí da Bolsa? Lembrando que Bolsa, quando a gente fala de Bolsa, não necessariamente a gente está falando de especulação, de alta volatilidade, mas a gente está falando das 400 maiores empresas, no caso do Brasil, né? E o desempenho delas, né? O desempenho dessas empresas impacta diretamente ou indiretamente a nossa vida. E como é que está a visão do Alasca para segundo semestre e adiante? Considerando também, Rodrigo, que a gente tem aí previsão de aumento de juros, né? Aqui no Brasil já acontecendo e lá nos Estados Unidos com 2023 possivelmente com dois aumentos aí. Então, a gente lá na Alaska, a gente olha muito para as empresas, né? Apesar da gente estudar também o cenário macroeconômico, a gente gosta muito de estar bem próximo das empresas, ver o que está acontecendo ali no micro. E como a gente está em alguns conselhos de empresas, conselhos de administração, conselhos fiscais, a gente tem observado que assim o resultado, a recuperação na economia, assim, quando vem olhando diretamente para as empresas, assim, é muito forte. Então, isso dá muito ânimo para esse segundo semestre, porque a gente vê que o resultado está muito forte e, assim, os preços das empresas a gente acha que ainda estão baratos, né? As empresas ainda estão baratas na bolsa. Olhando para a bolsa como um todo, a gente também está animado porque já faz algum tempo assim que a gente viu muito estímulo dos governos, dos bancos centrais, muitos ativos no mundo subiram de preço de forma bem forte e as commodities tinham ficado para trás, né? Você via muita commodity estava barata ainda
e quando a gente olhava, a gente não entendia por quê, a gente achava que vinha um ciclo de commodity forte, tanto pelo balanceamento de oferta com demanda, como também esse estímulo que os bancos centrais deram na economia ainda não tinham chegado nesse nicho, né, de commodities. Então, assim, a gente se posicionou desde lá de trás, praticamente metade da carteira do fundo estava em empresas de commodity e realmente veio assim, esse aumento dos preços. E hoje, quando a gente analisa empresa a empresa, assim, você pega, por exemplo, um minério de ferro aí $200 por tonelada, a gente fazia as contas, trabalhava com preço de 120 e já era muito interessante para uma empresa como a Vale. E na hora que assim chegou a 200, a Vale fica muito barata, né? Então, assim, o que acontece de fato é que todo mundo fala, tá muito puxado esse preço, o minério vai cair. Só que, assim, se cair para 120, ainda tá bom, entendeu? Por isso que a gente fica investido numa empresa como essa. Ou seja, vocês estão investidos em Vale. Estamos, é uma das maiores posições no fundo. Legal, legal. E você falou uma coisa aí, Rodrigo, você acredita ainda, a XP, bom, ela já anunciou, né, que a Bolsa brasileira está com desconto, ela está trabalhando aquém dos mercados emergentes, então a gente acredita que ainda é possível comprar a Bolsa, né, de uma forma barata. Vocês, então, também têm esse alinhamento, né? Vocês também têm a visão de que a gente tem coisa boa para comprar com preço bom, né? Então, a gente acredita que a bolsa está barata, que num período um pouco mais longo, ainda tem muito espaço para apreciação da bolsa, né? Mesmo com juros em alta, mesmo com alguns percalços no meio do caminho, a gente acredita nisso. E dentro da bolsa, a gente acredita que tem algumas empresas que vão subir mais do que a bolsa como um todo, entendeu? E mesmo assim, a gente nas nossas carteiras, a gente faz algumas mudanças periódicas, assim, vamos supor, nesse ano, assim, a gente fez 2 grandes mudanças na carteira. Então, assim, a gente está sempre atento, assim, se uma empresa teve uma apreciação muito forte e tem uma empresa tão boa quanto que ficou para trás, a gente pega, vende essa e muda para que ficou mais barato, entendeu? Entendi. Vocês vão fazendo os trades ali conforme vocês visualizam um potencial de ganho mais A elevado. gente é um fundo que carrega bastante posição, as mudanças não são frequentes, mas quando é necessário a gente faz, entendeu? Legal, legal. Um outro tema bem interessante, Rodrigo, que você acabou esbarrando nele aí, para a gente, porque a nossa bolsa é basicamente de empresas que trabalham com commodities, né? E alguns falam que a gente está entrando, ou já entramos em um super ciclo de commodities, semelhante àquele que vimos ali nos anos 2000, logo depois da bolha do .com, e naquela época veio muito puxado pela demanda de infraestrutura da China, né? E muitos falam que a gente está no início de outro super ciclo, só que agora a gente tem uma China um pouco diferente, né? Vocês estão, então, como você falou, por conta das posições, vocês acreditam num super ciclo? Vocês acham que a visão de vocês é mais um aumento mesmo de preço, não necessariamente um super ciclo? Como é que vocês estão a respeito desse tema, Rodrigo?
O que a gente tem em mente é que a parte das commodities tiveram um bom aumento de preço, mas não necessariamente acreditamos em um super ciclo, entendeu? A gente, hoje em dia, tem 3 grandes temas, vamos dizer, que a gente está posicionado, né? Praticamente metade do portfólio do fundo está investido em ações de commodity. Um quarto, vamos dizer, está num tema que a gente gosta muito, que é um tema de logística, de mobilidade no Brasil. Então, por exemplo, agricultura é um ramo da economia muito pujante e você tem que escoar essas commodities para países como China, Europa. Então, assim, o Brasil precisa de ferrovias para escoar essas commodities, vamos supor, soja, milho, para países como China. Sim. E essa, sim, é uma demanda que só cresce nesses países. Então, a gente está também um quarto do fundo posicionado nesses temas, e o outro quarto a gente está posicionado em algumas empresas do mercado brasileiro que atuam aqui mesmo no Brasil, como shoppings, por exemplo, e que podem se beneficiar de uma reabertura das economias com vacinação, com recuperação de economia pós-pandemia, vamos dizer. Legal, E aí, legal. só respondendo essa pergunta melhor em relação às commodities, o que a gente vê assim, são empresas muito baratas, entendeu? Você pega empresas assim com free cash flow yield de 15%, 20%, porque são empresas que estão gerando muito caixa com esse preço de commodity e com esse dólar alto. Se cair 30%, 40% as commodities que elas vendem, elas vão continuar gerando muito caixa e elas não precisam fazer muito investimento para manter essas operações e nem precisam investir para aumentar para crescer, para a empresa ficar interessante. Então, assim, o retorno para o acionista, nesse momento, com a geração de caixa e com o baixo investimento que ela precisa fazer, é muito alto, assim, pode ser via recompra de ações, pode ser via dividendo. Então, assim, conforme ela for devolvendo isso para o acionista, você tem free cash flow yield de 15%, 20%. Por isso que a gente assim está muito animado, tanto para o segundo semestre, como para os anos que 2022, 2023 e assim por diante, até essas empresas terem o preço que elas merecem, vamos dizer. Você pega por múltiplo aí, EV e EBITDA, você tem empresa premium a 3 vezes, entendeu? E mesmo assim, se o juro sobe, isso aí não... Ela ainda é muito competitiva em relação à renda fixa e também como são empresas que são praticamente têm um market share muito grande no mercado que elas atuam, elas podem repassar o preço de alta de insumo tranquilamente para clientes, sejam eles empresas ou cliente final, consumidor final. Legal, legal. Ó, o Leonardo aqui está fazendo uma pergunta. Pessoal, quem quiser pode mandar perguntas pelo chat, tá? E aí a gente vai repassando, ou no final a gente concentra todas. Mas como a gente está falando aqui de empresas, de repente é mais pertinente agora por conta do tema. Leonardo está perguntando se acredita em alguma small cap estourando aí, com o preço disparando aí e retornando bem para o acionista. No caso, a gente
tem algumas empresas nos fundos que a gente tem pouquíssimas small caps, né? Essas empresas de commodity, vamos dizer, a gente tem praticamente metade do fundo nelas, são empresas grandes, são empresas exportadoras. Então, assim, é Vale, é Petro, é Braskem, é Suzano. Então, assim, para esse parte da carteira não tem praticamente nenhuma small cap. E aí, para os outros temas que a gente vê muita oportunidade assim, em empresas que não são consideradas small cap. A gente, assim, se aparecer, a gente vai comprar, se tiver alguma oportunidade boa. Mas, no momento, a gente tem encontrado mais oportunidade nas grandes mesmo. Já que está com o preço descontado, né? É melhor entrar numa empresa grande, mais fortalecida, que talvez tenha uma liquidez melhor, né? Do que em uma empresa menor, né? A gente até tem, assim, algumas empresas menores, temos Login, Valid, mas majoritariamente são empresas grandes. E se aparecer alguma outra empresa pequena, a gente também vai olhar e vai comprar, entendeu? Legal, legal. Ô, Rodrigo, quanto ao dólar, essa queda que a gente está vendo aí, na verdade, a gente viu uma alta muito, muito grande, né? Do ano passado para cá, muito por conta da pandemia, e agora a gente está vendo a moeda, o real valorizando, né? As moedas, no geral, valorizando com relação ao dólar. Isso impacta significativamente aí o segundo semestre, principalmente posicionamentos dos fundos, já que as empresas de commodities, possivelmente na sua maioria, vão estar expostas vão receber em dólar? O que acontece é o seguinte, a gente tem duas estratégias, né? Então, a gente tem o fundo long only e tem o fundo Alaska Black BDR. No fundo Alaska Black BDR, a gente gosta de olhar a bolsa em dólares. Então, a gente está 100% do fundo vendido no dólar. O que acontece? A bolsa ela está hoje em 130 mil pontos. Ela está na máxima histórica, vamos dizer, ou muito próximo. Só que quando a gente olha a bolsa em dólares, ela está lá 26 mil dólares. Ela está muito longe ainda das máximas delas em dólares, que ela já chegou a valer 45 mil dólares, por exemplo. Então, assim, a gente olha a bolsa em dólar porque é uma moeda forte, vamos supor. É como a gente quer ganhar, né? Não adianta você ganhar 1000% em pesos venezuelanos, vamos dizer. Então, assim, a gente acha que a bolsa em dólares ainda tem muito espaço para valorização. A gente acha que o dólar vai cair, primeiro porque, assim, o Brasil está exportando muito e importando menos. Então, assim, balança comercial está muito forte e também com esse aumento de juros aqui no Brasil, o Brasil que estava, vamos supor, aquele capital especulativo que tinha saído do Brasil, agora volta para fazer aquele carry trade, né? Então, isso aí acaba valorizando o real e aí a gente acha que a bolsa em dólares vai valorizar muito. No fundo institucional e no Previdência, que a gente não são fundos long only, a gente está sempre de olho e acaba assim tendo exposição em empresas e se preocupa, vamos supor, se o dólar cair muito,
isso pode acabar penalizando um pouco o fundo. Mas só que tem algumas empresas, por exemplo, você pega uma Klabin, ela exporta celulose, exporta kraftliner, exporta papel cartão, só que ela é uma empresa completamente flexível. Se o dólar, quando o dólar cai muito, é porque a economia está crescendo muito, o Brasil está indo bem, e aí o dólar cai, né? E aí, se a economia brasileira está indo bem, quer dizer também que os preços de papel aqui no Brasil vão subir. Então, ela pode vender também no mercado interno por um bom preço, entendeu? Ela tem essa flexibilidade. Então, assim, nesses fundos a gente acaba calibrando um pouco. Vamos supor, papel e celulose, a gente acaba não colocando muito Suzano, que se beneficia mais de exportação, de um dólar mais alto, né? A gente acaba colocando um pouco mais de Klabin, entendeu? A gente tem algumas proteções, vamos dizer, para isso. Proteções naturais, né? Fornecido pela própria empresa. Exato. Legal. O João está fazendo uma pergunta aqui. Eu acho que vocês ainda não investem em imobiliários, né, o Rodrigo? Não. Mas você tem assim alguma visão, vamos dizer assim, para o segundo semestre com relação à rentabilidade de FII, dividendos? Então, ou é mais difícil? A gente está apertando o seu carro. No caso, a gente não tem fundo imobiliário, mas pelo que acompanho, assim, esses fundos imobiliários são mais fundos de propriedade, né? Que compram imóveis e trabalham o aluguel, né? A gente prefere investir em empresas que fazem isso, que são listadas em bolsas, por exemplo, a gente vai direto nas empresas de shopping, entendeu? Então, a gente hoje em dia tem Aliança, Iguatemi, são empresas que sofreram bastante aí na pandemia, com shopping fechado, com restrições de manter shopping aberto, de horário. Só que a gente observa que, a partir do momento que essas restrições começam a ser liberadas, o fluxo tem voltado e aí a gente acha que essas empresas vão voltar para o patamar que elas estavam antes da pandemia, né? E até assim, de uma forma um pouco melhor, porque algumas delas investiram e estão vendo resultado na parte de delivery, né? De fazer ali aquele ship from store consolidado, né? Que alguns shoppings estão fornecendo para os lojistas, e também empresas que são altamente capitalizadas e podem aproveitar algum concorrente ou alguma oportunidade de shopping que seja barato para fazer compra também, fazer alguma aquisição. Por isso que a gente acredita bastante nessas empresas, a gente está investido nelas. Agora, já em relação ao fundo de investimento imobiliário, eu não tenho muito para comentar. Perfeito, perfeito. O Rodrigo, tem um certo tempo que o Breda, seu sócio, né, ele fala sobre uma posição que o Alasca carregava ou carrega, que é Magalu, aproveitando que você falou um pouco sobre comércio. É uma super empresa, né, disruptiva, está criando um próprio ecossistema ali de funcionamento. Tem umas fusões que, apesar de umas aquisições, né, que apesar de não ser tão significativa para o tamanho da empresa, podem destravar algum tipo de valor. Vocês ainda carregam essa posição? Vocês gostam desse case? Eu pergunto isso porque uns 2 dias atrás a gente conversou com
um potencial cliente aqui, ele tem assim, a única posição dele é em Magalu, e ela é uma posição gigantesca para uma pessoa física, né? 3.600.000 aproximadamente. Vocês carregam ainda a empresa? Não gostam mais do case? Eu vou até aproveitar para comentar em relação ao nosso fundo. A gente tem algumas regras que, por exemplo, a gente não pode ter mais do que 15% em uma empresa, não pode ter mais do que 15% em uma empresa, né? Então, e aí a gente pode escolher uma empresa que a gente gosta muito, que a gente tem muita convicção, a gente pode ter 20% no máximo. E aí, conforme a gente monta a posição, se a gente estiver perto desse limite de 15% ou nessa posição única de 20%, a gente pode desenquadrar o fundo passivamente, vamos supor. Se a ação sobe muito, a gente pode deixar esse desenquadramento passivo chegar até 24%, nesse caso único, e nas outras ações normais que a gente pode deixar em 15%, pode desenquadrar passivamente até 18%. Aí, a partir desse momento, a gente tem que agir e vender a empresa para baixar dessa porcentagem, né? Não sei se eu fui claro, mas... Foi, perfeitamente. E aí, a Magalu é uma empresa que a gente gosta muito, assim, a gente é muito próximo da empresa, estuda até hoje a empresa, estamos no conselho de administração, perdão, no conselho fiscal da Magalu. E, assim, foi uma empresa que, durante muito tempo, foi o nosso caso único, que a gente poderia ter 20%, porque a gente gostava tanto que a gente elegeu ela como o melhor caso do fundo e a gente deixou ela em 20%. E como ela subia muito, muitas vezes ela chegou a 24%, que era esse desenquadramento passivo, né? Não é que a gente comprou e levou para 24% do portfólio. Passivamente, o preço da ação subiu e ela começou a representar 24%. E aí a gente tinha que vender. Foram alguns anos assim, né? E aí, na pandemia, com esse aumento acelerado aí do e-commerce, né? A empresa foi super bem em 2020, 2021, continua fazendo assim tudo muito bem no que ela se propõe. A gente acredita que vai ser uma das grandes vencedoras aí desse mercado, só que ela já não é tão barata quanto era um tempo atrás, entendeu? Ela cresce bastante ainda. Então, mais ou menos no final, acho que foi do primeiro trimestre, a gente estava com ela muito grande ainda no portfólio e a gente diminuiu bem, assim. A gente tinha umas ações baratas, umas empresas baratas que a gente estava de olho. Então, assim, a gente diminuiu bem Magazine. Ela está no portfólio pequeno, assim, pelo tamanho que a gente, comparar com o tamanho que a gente sempre teve. E aí a gente comprou algumas coisas umas empresas que a gente acreditava bastante que estavam mais baratas. Mas a gente ainda gosta bastante de Magalu, ainda tem, só que está pequeno agora, no fundo. Legal, bem bacana. Ver uma empresa de qualidade como a Magalu sempre dá vontade de comprar, né? Mas eu acho que tudo é isso, né? Se tiver com preço barato, é bom entrar, né? Negociando a preço justo já fica mais, tem que ter um pouco mais de cautela, né? O Rodrigo, a gente estava conversando antes de ficar online sobre o nome Alaska, né? Que tem várias teorias, né?
E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o nome da Asset, né? Que era assim, no meu caso, eu não imaginava que fosse isso, né? De repente é surpresa aí para quem está nos ouvindo, né? Então, vamos lá. No início, eu comentei que a empresa foi formada em 2015, né? Pela gestora do Luiz Alves Paz de Barros. Eu trabalhava junto com o Luiz e a gente se juntou com a empresa, com a gestora do Henrique Breda, que chamava Skipper. E alguns analistas ainda estão com a gente até hoje. E também ele tinha uma sócia investidora, que era a Ângela Rodrigues, que ela era da Faculdade de Anhanguera, né? Também está com a gente até hoje. E aí o Alasca, o primeiro A é de Ângela, né? O LA é de Luiz Alves e o restante é da Skipper. Por isso que, vamos supor, no nome Alasca, todo mundo que contribuiu para formar a gestora está contemplado ali no nome. E também a gente queria alguma coisa que apontasse ali para o norte, né, e que não fosse muito óbvio, vamos supor, que não fosse aquele lugar ali. A gente está perto ali da Faria Lima, mas a gente queria um lugar distante, assim, que buscasse coisas não muito óbvias. Por isso que a gente se inspirou também no Alasca, que é uma terra cheia de... Ela aparentemente é inóspita, mas que tem as suas belezas, e também suas riquezas, né? Sim, 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 sim. O Rodrigo, legal também, eu estava vendo a carta que vocês publicaram no segundo semestre do ano passado, né, 2020. E a gente tinha acabado de sair de um período. A gente ainda está nele, né? Mas assim, para a bolsa a gente estava saindo, né? A bolsa acabou fechando positivo. E ali vocês falaram muito sobre o perfil que vocês trazem de ser também educacional, né? O brasileiro ele tem muito medo, né, de investimento, principalmente quando a gente fala de renda variável. E vocês vêm desmistificando isso há um certo tempo, trazendo conteúdos interessantes, né, discussões sadias. Isso também é mais ou menos a pegada da XP, né, que a gente precisa trazer um conteúdo educativo para que as pessoas tenham um pensamento mais disruptivo e aí possam tomar decisões mais acertadas, né? Mas uma coisa que a gente está a gente tem muito medo, o brasileiro tem muito medo, talvez muito por conta da hiperinflação de décadas passadas, o brasileiro tem muito medo da volatilidade. E no ano passado, da história recente dos últimos 10 anos, talvez tenha sido o ano que teve uma maior volatilidade recente, né? Como é que vocês passaram esse período lá, Rodrigo? Conta um pouco para a gente. Vamos lá. Até assim, eu esqueci de comentar, vou aproveitar a oportunidade agora. O fundo institucional, que é o long only, e o fundo de previdência, os fundos de previdência, né? Os fundos que chegaram a cair bastante e terminaram ali bem próximos do 0 a 0, né? Acho que terminou caindo 4%. Então, assim, desses fundos foram muito mais tranquilos, né? Agora, os Alaska Black BDR, que a gente estava vendido em dólar, que a gente gosta de olhar como se fosse uma bolsa em dólares, né? Se você... Eles chegaram a cair 70% no ano.
Se você fizer um gráfico da bolsa em dólares, desde que ela existe, a bolsa em dólares no Brasil, ela é de muitos solavancos. Então, assim, você tem períodos de ganho de 1.000, 2.000%, e você tem períodos de correções de 70%, 80%. Mas a tendência ela é para cima. Então, assim, mesmo nessa tendência de alta, você olha para trás, você vê períodos de correções de 80%. Ali na década de 70, na segunda metade da década de 80, no começo de 2000, ali perto de 2000, você teve correções da bolsa em dólar de 80%, que você olha para trás hoje, você vê a tendência de alta, você fala, foi moleza, né? Porque corrigiu, mas subiu. Só que se você tivesse investido naquela época, teria sido praticamente a morte, né? Então, assim, a gente acredita que esse ano de 2020 aí foi mais uma dessas correções, e a gente busca deixar o investidor educado, vamos dizer, e acreditar no que a gente acredita e não se desesperar nesse momento, entendeu? Porque ele acontece. De fato, ele acontece mesmo. E ver uma queda tão expressiva, tudo caiu, né, Rodrigo? Os próprios fundos de renda fixa tiveram uma oscilação bem forte, né? E como é um fundo de renda fixa, eles têm uma recuperação mais lenta, né? Diferente dos fundos de renda variável, né? Que podem ter uma recuperação bem mais rápida, mais eficaz, né? Rodrigo, a gente está caminhando para o final da nossa live. Quero, desde já, agradecer a presença de todos. Quem tiver alguma pergunta, esse é o momento. Rodrigo, a gente está com um cenário, acho que o Brasil sempre teve esse tipo de cenário, mas tem muito ruído na política acontecendo, né? Você vê algum impacto significativo para o final desse ano, para esse semestre, e principalmente para o ano que vem de eleições? Os fundos do Alasca, eles têm algum tipo de posicionamento nesses períodos mais tensos, de um pouco mais de ruído, ou não? Vocês gostam de olhar o longo prazo? Só fazendo um adendo aqui, pessoal, a long only é o fundo que compra ações e fica comprado, tá correto, Rodrigo? Exatamente. Ele pode ficar entre 67% do fundo até 100% comprado em ações. Legal, legal. Então, voltando à pergunta original, vocês têm algum tipo de visão, algum tipo de defesa para esses ruídos? Você falou que está vendido em dólar, né? Isso tem alguma coisa a ver? Então, a gente tem a ciência que as decisões tomadas na política, um períodos de eleição, tem impacto nos mercados, né? Só que a gente não, a não ser que a gente acredite em uma catástrofe, que não é o caso, a gente não muda o posicionamento, entendeu? Se a gente vê que alguma coisa vai mudar a base do nosso pensamento, a gente toma uma atitude. Agora, se a gente achar que é só ruído e que a base do pensamento é a mesma, a gente não faz nenhum movimento por conta disso. Então, assim, a gente vê muitos problemas aí na política
Só que a gente não acredita que isso vai influenciar o desempenho das empresas que a gente está investido. São empresas, muitas delas, que têm 50, 60, 70, 100 anos de existência, sobreviveram às mais diversas crises, muitas delas se reinventaram, muitas delas se aproveitaram dos momentos de turbulência. Então, se a gente acredita nelas, a gente vê dando um resultado muito forte. Então, assim, a gente não vai tomar alguma atitude na emoção, sabe, do ruído. A gente vai carregar as posições que a gente acha que, num prazo longo, no longuíssimo prazo, vão ser vencedoras, entendeu? Perfeito, perfeito. É a típica visão de um fundo que está mais focado no longo prazo, né, Rodrigo? Sim. Rodrigo, também antes de começar a nossa live, a gente estava batendo um papo sobre inflação, né? A gente está vivendo aí um período inflacionário bem forte, muito sustentado talvez pelo choque de oferta e demanda, outra parte sustentada por, enfim, né, N fatores, dólar alto e etc. Qual que é, na sua visão, Rodrigo, a melhor proteção para a inflação? Então, vamos lá. Estou fazendo mais um ponto na questão anterior. Assim, se a gente achar que o Brasil um dia vai virar uma Venezuela, a gente vai se proteger de todas as formas possíveis, entendeu? Mas não é isso que a gente enxerga. O que a gente enxerga sei lá, tem o candidato A, B e C. Pode ser Sim. que o mercado não goste de A ou tenha predileção pelo B, mas assim, nada vai mudar drasticamente. Por isso que a gente continua da forma que a gente acredita. E em relação à inflação que tem subido bastante nos últimos meses, a gente acredita que o mais importante para as pessoas se protegerem é ter ativos. Pode ser através de imóveis, pode ser através de algum produto que seja interessante, ou pode ser através de empresas. No nosso caso, assim, a gente acredita que a melhor proteção é através de empresas, porque às vezes o custo de produção dela aumenta, só que como na bolsa tem empresas muito grandes, empresas vencedoras nos mercados que elas atuam, com uma participação de mercado grande, elas conseguem repassar isso para o consumidor ou para o cliente dela. Então, assim, ela consegue manter a margem dela mesmo num período inflacionário. E por isso que a gente acha assim que o pessoal às vezes fica com medo, né? Porque a inflação vai destruir a bolsa. A gente enxerga isso como uma proteção, entendeu? Investir nessas empresas. Bacana, legal, E legal. aí, Bom, até como eu já comentei anteriormente, assim, às vezes, o juro estava 2, vai para 7, 7,5, numa catástrofe, aí vai para 8, 9, chega a 2 dígitos, 10. Só que tem empresas que, com um free cash flow yield, que ela pode, se ela não investir muito em novos projetos para crescer, ela retornar para o acionista, o caixa que ela gera hoje, ela pode remunerar o acionista em 15%, 20%. Então, assim, a gente acha que é uma boa proteção também. sim, é muito acima do que a renda fixa está acostumada a remunerar, né? Até nos períodos de taxa de juro alto,
17 aí, o que não é o caso agora, né? É uma remuneração bem interessante. A gente está caminhando para o final, né, da nossa live. Rodrigo, o que você tem lido atualmente? Em relação a livro? Isso, qualquer coisa, tema aberto, não necessariamente sobre mercados. Então, eu gosto muito de ler biografia, né? Legal. Eu procuro ver algum autor assim, que não floreie muito também a biografia da pessoa, né? E Não pode exagerar, né? mas Fazer uma autopromoção. eu procuro ver me consultar assim com alguém que já leu, ver se não é muito floreada assim, mas geralmente eu gosto de ler biografia assim. É uma coisa que eu gosto. Uma biografia que eu gostei bastante de ler foi a do Steve Jobs, né? O cara é bem fora da curva, você talvez concorde Eu tô comigo. para ler agora, Apesar de ter uma... tá na minha cabeceira, só que ainda não comecei a ler a do cara da Disney lá. O Walt Não, Disney? do CEO da Disney. Não, esse então eu não conheço. Esse eu não conheço. Legal. Pessoal, eu queria agradecer aqui a participação de todos. O meu agradecimento em nome da Investop, da equipe da Investop, ao Rodrigo, a turma do Alaska. Dizer que sou fã do Alaska Black, né? É um fundo assim que particularmente eu gosto muito. Eu acho que as teses que vocês põem realmente trazem para o brasileiro que está acostumado àquele feijão com arroz, trazem a chamada, né, para mudar de comportamento e trazer rentabilidade superior aos investimentos. E uma coisa que a gente está muito focado, o brasileiro está muito focado, isso vem mudando, é uma visão exclusivamente de curto prazo, né? É muito difícil fazer dinheiro num curto prazo, até porque a janela, não é possível você avaliar uma janela de investimento no curto prazo, né? Sempre dinheiro é feito ou multiplicado no longo. Então, a visão de vocês é muito bacana com relação a isso, e principalmente naquele ponto que eu toquei, que é trazer educação financeira para o brasileiro, né? Acho isso muito, muito importante, muito legal da parte de vocês. Talvez tenha se intensificado com a pandemia e a questão da multiplicação das lives, mas foi uma coisa boa que aconteceu dentro de um período ruim. Rodrigo, o nosso agradecimento. O que você falaria, Rodrigo, para uma pessoa que esteja pensando em investir no Alaska Black? Ou melhor, em um dos fundos da Asset Alaska, né? Então, uma pessoa que ainda, vamos supor, não conhece a gente e que esteja querendo investir conosco pela primeira vez, eu aconselho a olhar primeiro o Alaska Institucional, que é o fundo só de ações, é o fundo que a gente chama de long only, né, que ele compra praticamente o fundo inteiro em ações, que é um fundo um pouco mais tranquilo, e aí dessa forma a pessoa pode conhecer a gente. Esse seria meu conselho, olhar primeiro para esse fundo, para quem sabe depois olhar o Alaska Black BDR, mas meu conselho inicial seria esse, de olhar o institucional. Legal, perfeito. Rodrigo, mais uma vez,
muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela deferência. A Investop está sempre aberta para vocês. Muito obrigado aos participantes. A live vai ficar veiculada no YouTube, no nosso canal, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço pelo convite, obrigado pelo tempo e também de quem assistiu. Obrigado mais uma vez. Valeu. Gente, uma boa noite e até a próxima. Boa noite, até logo. Até logo.